O técnico Mano Menezes vai desarquivar um jogador e é uma nova oportunidade para, quem sabe, reescrever a sua trajetória. A gente vai falar um pouco das estratégias para o jogo do final de semana contra o Bahia. Dificuldades na hora de montar o time, mas eu falo só depois da vinheta. Salve galera, tudo certo com vocês? Chegando aqui numa dupla para destacarmos o Grêmio. Eu sou o Matheus Dávila e nós vamos juntos para falarmos sobre Cristaldo, uma nova oportunidade. Antes, deixa o like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e vem fazer parte da dupla. Gente, eu tô aqui pra gente conversar um pouco sobre o Franco Cristaldo, afinal de contas, o Grêmio precisa dele, tá? O Grêmio vai precisar dele. Existiu um conceito inicial de titularidade para Miguel Monsalve, mas a lesão muscular do Monsalve impede uma continuidade. O Mano, ele me parece hoje bastante inclinado a utilizar este meia articulador, os trabalhos que ele vem desenvolvendo. O Mano Menezes está com uma ideia de tentar fazer um time mais básico possível, sem grandes invenções, justamente para que os atletas utilizem experiências passadas na hora de fazer a adaptação ao atual formato de time. O Monsalve ele não vinha dando uma grande resposta, mas ele tinha alguns lapsos que o Mano achava interessante. E o próprio Mano foi se dobrando para o Monsalve, né? Porque inicialmente o Mano acreditava que o Monsalve ainda não estava preparado para exercer uma função na articulação por conta de algumas deficiências na marcação. Tanto que ele escalava o Monsalve lateralizado. Mas agora com a lesão, o Mano se vê obrigado a achar uma alternativa por ali. E ele tem três caminhos, tá? Ou ele escala o Bright White, mais recuado, e o Arezzo lá na frente. Só que o jogo contra o Bahia é considerado um jogo muito difícil, um jogo de alta velocidade e intensidade. O Bright White não é este tipo de articulador, porque seria mais dois atacantes do que muito mais a leitura de um meia mais um centroavante, tá? Então o Mano deve refutar essa possibilidade, que ele tem trabalhado, inclusive tem utilizado em alguns jogos. Ou ele utiliza o Nathan Pescador, que convenhamos, por mais que tenha ficado no banco no último jogo e o Cristaldo não, ele não está na frente do Cristaldo na hierarquia, e o Mano já deu a oportunidade pro Nathan e o Nathan foi muito mal. Ou então ele utiliza o Cristaldo, o argentino. E esta é a tendência. O Cristaldo, que nem relacionado foi por uma questão de número de estrangeiros. Ah, mas é porque tinha estrangeiro demais, Dávila, por isso que ele não foi relacionado. Tudo bem, mas o Mano ele relacionou no Pavon e não relacionou o Cristaldo. Convenhamos, é uma mensagem muito clara, né, que você passa para o Cristaldo, que tem tido problemas internos, um ambiente um pouco mais conturbado, ele está insatisfeito, deixou transparecer essa insatisfação por não estar jogando. O Grêmio também não está satisfeito quando ele joga, deixou transparecer essa insatisfação. Não é um ambiente legal, tanto que a gente já fez vídeo aqui falando sobre, o Grêmio quer liberar o Cristaldo, mas agora uma nova oportunidade se abre. E quem sabe, por que não, né, uma oportunidade de reconstruir a trajetória do Cristaldo com a camisa do Grêmio. Estou abrindo aqui os números do Cristaldo. Na temporada atual foram 21 jogos, 21 participações, na verdade, apenas 2 gols marcados e 1 assistência. O desempenho do Franco Cristaldo, ele é muito ruim. E a gente está falando aqui, tá, de participação em gols em jogos irrelevantes. Contra o São Luís de Juí, por exemplo, os 2 únicos gols que o Cristaldo tem na temporada é justamente neste jogo. E aí você vai para a participação em gols, é num campeonato gaúcho também contra o Pelotas, onde ele jogou meia hora. Ele dá um passo para gol, né, e foi uma goleada do Grêmio, inclusive 5-0. Então ele não tem efetivamente uma participação boa na temporada. É um jogador que está devendo muito, mas nós já vimos o Cristaldo jogar bem. Lá em 2023, tinha o Soares, mas nós já vimos ele desempenhar um bom futebol. É uma oportunidade que aparece e que o Mano dará. Se o Cristaldo vai abraçar ou não, se ele vai reescrever a sua trajetória na temporada de 2025, cabe a ele, mas é uma chance. Existe uma outra dúvida no time, que é no sistema defensivo, tá? O Cristaldo vai ser desarquivado para titularidade e o Gustavo Martins pode ser desarquivado também, tá? O Gustavo ele teve uma lesão um pouco mais séria, está voltando agora, não tem ritmo, mas antes da lesão ser sofrida, o Gustavo já estava meio deixado de lado. O Grêmio precisa de um zagueiro de perna direita. O Gustavo, quando teve chance, não foi muito bem. Ele é autor do gol mais bonito e emblemático da temporada, o gol que leva o Grêmio para a final do campeonato gaúcho, aquela bicicleta lá no estádio Alfredo Jaconi, né, nos últimos instantes do jogo. Mas futebol, não, deveu bastante. E ele pode ganhar uma chance.
Desconfio que não jogará contra o Bahia, mas está à disposição. E não jogará apenas por uma questão física. A dupla Wagner Leonardo e Walter Kahneman merecem uma continuidade, merecem ser testados, o que não foram no duelo passado para o CSA. Vamos ver como é que vai ser a montagem do time, mas o arquivo do Mano Menezes foi aberto. Ele vai tirar uns caras que estavam arquivados lá, quem sabe dar uma nova oportunidade para alguns e por que não acreditar que a resposta vai ser diferente do que já foi no passado. Deixa o like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e a gente se vê. Tchau, tchau.